dia, a paz do Senhor. Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida de forma poderosa e abundante. Mais uma reflexão de vida, mais uma palavra de poder e vida do nosso Senhor, o nosso Deus. E hoje com o tema Não Tenha Medo. É isso aí. Esse canal traz mais uma bênção para você. O Ministério Palavra Ouvida, o Evangelho Sem Fantasia, trazendo mais uma reflexão de vida. Vamos lá. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 57. Vamos lê-lo isoladamente, que ele diz assim: Tu te aproximastes quando a ti clamei e me respondestes. Não tenha medo. Essa é uma palavra do profeta Jeremias em seu livro que já diz tudo, o título já diz tudo, é um livro de lamentações. É um livro que Jeremias escreve depois de um desfecho negativo de derrota da história de Israel. Profetizado, alertado, avisado, porém o povo não deu ouvidos à palavra de Deus, não deu ouvidos à profecia de Deus e acabou indo para uma dimensão, para um desfecho de uma história que não era exatamente o que Deus queria. Deus permitiu que acontecesse devido à própria escolha. E Jeremias, sobrevivente dessa situação, está agora quase que sozinho. Poucas pessoas restaram com vida naquela cidade antes bonita, agora destruída, templo destruído, tudo arruinado. Os poucos vivos que estavam ali em Jerusalém, em Israel, eram mendigos moribundos que estavam morrendo de fome aos poucos. A maioria dos sobreviventes dessa atrocidade estavam agora cativos, escravos de um rei. E Jeremias está ali relatando uma comovente descrição de sofrimento. Jeremias está mostrando que ele está numa destruição, num estado destrutivo terrível. Ele mesmo diz nesse mesmo livro de Lamentações que ele é um homem que viu a aflição e a destruição do Senhor. O profeta se sente aqui como se toda a dor emocional e física que ele vivesse por fatos trágicos, que aquilo teria sido causado por Deus. Se sente como se Deus estava muito irado e causou tudo aquilo. Não era isso. Depois ele entende nesse livro, nesse próprio capítulo, você vai ver aí, ele relatando, não só no próprio capítulo, como nesse livro de Lamentações, que ele percebe que a questão não é causado por Deus, mas é permitido por Deus devido à escolha, devido às decisões do povo em querer ouvir a homens e não a voz de Deus pelo seu profeta. E aqui esse texto mostra um profeta com medo, um profeta acuado, sem esperança, por um período só chorando e lamentando, até que ele entende tudo que está acontecendo e vê esperança no amanhã, porque ele lembra da promessa, que a promessa era que depois desse período triste, que não era a vontade de Deus, haveria graça, misericórdia e restauração do seu povo. Jeremias viveu como profeta um momento, um processo de medos. E isso não é diferente conosco. Nós também sentimos medos, nós também sentimos um processo, a fase de nossa vida que a gente vê, parece que Deus não responde, parece que Deus não falou, parece que Deus que fez isso, parece que Deus que causou isso, mas não é diferente. A nossa vida é como a vida deste contexto do livro de Lamentações. Tudo que estavam vivendo foi nada mais, nada menos do que fruto. O próprio profeta que lamenta foi profeta usado para avisar que poderia ser diferente esse desfecho. E nós também passamos por isso. Muitas vezes por não ouvir na íntegra, na plenitude a palavra de Deus. E não temos condições de obedecê-la, porque muitas vezes ela parece loucura. Então nós enfrentamos medos. E parece que a nossa estrutura emocional e espiritual, parece que ela é totalmente destruída. A gente parece que não vai ter mais forças. Mas assim, como vencer? Entre os medos da vida que passamos pelas fatalidades, pelos erros, pelas coisas que acontecem, que a gente não gostaria que acontecessem, mas aconteceram por vários fatores, principalmente por não ouvir a voz de Deus, a gente pode vencer. E a questão de vencer esses medos é uma questão de espiritualidade, buscar no Senhor. Conforme cada indivíduo busca no Senhor esse renovo para superar o medo, ele vai vencendo. Não é errado sentir medos, errado é viver em estado de medo, ficar em estado permanente de medo e paralisar a vida. Não podemos deixar isso acontecer. Eu quero falar de 3 questões aqui. São 3 medos. Entre muitos medos, eu vou numerar os 3 que eu entendo mais comum. Os mais comuns são medos universais que o ser humano enfrenta. É o medo do fracasso.
primeiro medo é o medo do fracasso. Muitas pessoas têm medo de fracassar em suas metas e objetivos. Talvez por assistir episódios da família, onde o pai e a mãe fracassaram, tentaram, morreram tentando não conseguir, viram um vô, uma avó tentando não conseguir, ou talvez tiveram uma grande frustração numa tentativa de um sonho e foram muito empolgados e de repente, pum, fracassou. Esse medo ele acontece em diversas áreas da vida, no trabalho, nos relacionamentos familiares, parentais, nos relacionamentos sociais, em vários aspectos da vida do dia a dia. O medo do fracasso pode ser paralisante e pode impedir que nós tenhamos ousadia de arriscar e tentar coisas novas. Por isso, superar esse medo é importante porque envolve mudar a perspectiva sobre os fatos negativos que consideramos fracassos, entendendo que a cada derrota nasce uma oportunidade, a cada fracasso nasce uma nova oportunidade de aprendizado, de crescimento, e vamos desenvolver então resiliência, resistência para nos levantar e lidar com o desafio. É por isso que a Bíblia diz 365 vezes, não temas, não temas. E há uma vez a mais, nós brincamos com fazemos um jargão dizendo, são 366 vezes. Porque tem um ano bissexto a cada 5, a cada 6 anos. Então todo dia Deus fala com você, não temas. Você caiu, no outro dia você acorda, não temas. Você caiu, no outro dia você acorda, Deus, não temas. Levanta, não te falei eu, esforça-te, tenha bom ânimo. Aprenda com os seus fracassos, levante e mostre que você pode superar. Porque o espírito que Deus nos deu não é um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Então, ter medo é normal, mas viver em estado de medo não pode. O fracasso não é um medo, o fracasso é ficar em estado de medo. Jeremias ficou por um período dessa forma, mas logo se levantou pelo Espírito de Deus. Então nós temos que entender que não temos que ter medo de fracasso. O Senhor é o Deus que a cada manhã faz com que as suas misericórdias se renovam. E é uma nova oportunidade de superarmos o que perdemos ontem. Aquele que olha para o passado e hoje tem medo de fracassar, paralisa o seu futuro. O segundo medo que eu quero citar para vocês aqui é o medo do desconhecido. Seria também o medo do futuro. O Senhor é o mesmo Deus de ontem. Ele é hoje e será eternamente. Será amanhã, depois da manhã, até o soar da trombeta, até o desfecho da história da humanidade. Ele é o mesmo. É o Deus que supre, onisciente, onipresente e onipotente. Tem todo o conhecimento. Ele tem todo o poder dos céus, da terra, em cima, abaixo. E Ele tem conhecimento de todas as coisas. A Bíblia diz que antes mesmo de pedirmos, Deus já sabe o que vamos pedir. A Bíblia diz lá em Tiago que nós oramos e não recebemos porque nós pedimos mal, pedimos errado. Nós temos que entender que o amanhã está na mão de Deus. O Senhor diz, Jesus fala no livro de Mateus, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e essa justiça, e as demais vos será acrescentada. Não andeis ansiosos quanto a vez de comer ou vestir. Ele mostra a natureza como se autossustenta, o ciclo da natureza que sustenta as coisas do dia a dia. Se a natureza que não trabalha, não se esforça para ter nada, foi criada pela voz de Deus, tem tudo isso, como nós, filhos amados, inspiração de todas as coisas, não teremos tudo que precisamos para o nosso amanhã. O Senhor é um Deus que supre, é Pai perfeito, como um Pai humano que é imperfeito e dá boas coisas aos seus filhos, Ele nos dará muito mais ainda. Então, não tenhamos medo do amanhã. O amanhã, se estiver na mão de Deus, ele não é uma caixinha de surpresa. O amanhã, se estiver na mão de Deus, eu tenho certeza que eu vou viver o que a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam, não importa o amanhã se eu sei ou não sei, importa que amanhã está na mão de Deus. Está na mão de Deus, está perfeito, Ele vai fazer a coisa certa. Se eu ouvir a voz dEle, se eu entender a voz, e obedecer a voz, eu não vou passar certas tragédias, como passou a história de Israel nesse contexto do texto que lemos hoje. Então, temos que entender. Porque a pessoa que tem medo do amanhã, do desconhecido, ele vai então ter uma tendência a viver uma rotina, vai viver no automático, o piloto automático, vai viver numa rotina, vai viver naquilo que está acostumado, que é melhor viver naquela zona de conforto rotineira, naquela mesmice diária, não parte para um novo, tem medo de mudar, tem medo de recomeçar, tem medo de zerar e recontar a vida é feita de recontagens, um ano termina e recomeça, a semana termina e recomeça, um mês termina e recomeça, o dia de 24 horas termina e recomeça, e tem 2 períodos, então temos que entender que a vida é recomeçar, a vida é sempre um novo, e o novo mostra que temos oportunidade de alcançar novas experiências, superar e vencer e sermos testemunhas vivas.
E quando a gente desenvolve a força espiritual através de Deus para superar esse medo, a gente abre as portas para a mudança, desenvolvemos novas habilidades, nos adaptamos em Deus e começamos a entender certas coisas e vamos então aproveitar cada oportunidade e sermos positivos. E o terceiro medo, para terminar, é o medo da rejeição. Esse medo é o medo mais comum. Desses três medos é um medo mais universal. Somos muito ligados profundamente no que as pessoas pensam, acham, julgam, pré-julgam sobre nossas vidas. Somos muito preocupados com a aceitação da sociedade, com o que temos, com o que somos, com o que estudamos, com a aparência, com o que comemos, com o que apresentamos. Temos muito medo. O contexto da sociedade rejeita o que não está na mão que favorece, na mão de fluxo, na mão que segue o fluxo do sistema. Quando não estamos nessa via legal, na mão do fluxo do sistema, somos então rejeitados. Temos medo da rejeição familiar, da rejeição paternal, da rejeição conjugal, da rejeição dos filhos, da rejeição na sociedade, na escola, no trabalho. Então, em nome desse medo, nós mudamos o nosso caráter, mudamos a nossa realidade, mudamos o que somos de verdade para ter ações e atitudes louváveis para sermos aceitos pelas pessoas. Temos que entender que nós já somos aceitos pelo principal de tudo, Deus. Porque Deus me amou, te amou, nos amou de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo por sacrifício vivo para que não perecêssemos, para que não morrêssemos, mas tivesse vida eterna. Presta atenção, Deus nos aceitou como nós somos, tanto que Ele aceitou que a sua misericórdia, seu sentimento de amor de coração, manifestou a graça através do sacrifício de Jesus. Isso é aceitação. Nós estamos aceitos por Deus, e isso está provado na pessoa e na história da cruz de Jesus Cristo ressuscitado. Se você se importar com a aceitação de Deus, olhar se Deus está te aceitando, é só você ir pela Bíblia. Se Ele te aceitou, não importa quem te rejeita, porque Ele levanta do monturo. Sabe o que é do monturo? Levanta do entulho, do destruído. Ele levanta o pobre necessitado e faz ele ser alegre pai de família, faz ela ser alegre esposa de família, mãe de família, faz os filhos serem alegres numa família feliz. Deus nos aceita, sim. Ele disse que se eu pedir, me será dado, se eu buscar, eu acharei, se eu bater, me será aberto, porque todo que pede recebe, que bate lhe é aberto, e o que busca encontra. Ele te aceita assim como você é. Ele fala: vinde como estais, vinde como estais, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, meu fardo que é leve. Aceitação. Ele te aceita, Ele muda, Ele que vai te dar qualidades, tirar seus defeitos. Esses são os três medos universais que nós estamos meditando nesse dia. É o medo do desconhecido, o medo da rejeição e o medo, aleluias, o medo do desconhecido, o medo do futuro desconhecido, né? O medo do fracasso e o medo da rejeição. Amém? Medite nisso aí. É importante lembrar que a superação de medos pode ser um processo um pouco duro, mas ele é assim mesmo, ele é gradual. A gente vai vencer aos poucos. Ter medo é normal, não é normal viver no medo, ficar em estados de medo. E esse processo gradual, aos poucos, nós vamos vencendo, com estratégias diferentes. Mas há uma coisa que é igual para todos nós, é a estratégia do Senhor Jesus. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas um espírito de ousadia. Sim, quando Ele fala isso na sua palavra, Ele está dizendo que o Espírito de Deus é um espírito de superação do sentimento do medo. Não é a ausência do medo, mas é um espírito, que é o Espírito Santo, que nos dá superação ao sentimento do medo. Então o medo existe, é normal, mas o Espírito de Deus é de ousadia. Ele nos dá condições de superarmos o medo. Fica com essa palavra, fica com essa reflexão, fica aí com essa revelação de Deus sobre a sua vida. Eu sei que existem medos, eu sei que existem inseguranças, eu sei que existem incertezas, mas existe um espírito de ousadia que nos capacita a superar esses sentimentos, esses estágios, essas fases de medo. Olhe para a palavra e seus personagens, que são modelos e exemplos para nossas vidas. Você vai vencer, você já venceu, porque Deus está em nossas vidas. Deus é bom. Então, você fique com a certeza que hoje há uma unção de ousadia sobre a sua vida, para você romper. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoa. Amém e amém.